Capítulo 22. E Davi passou a falar a Jeová as palavras deste cântico, no dia em que Jeová o livrou da palma da mão de todos os seus inimigos e da palma de Saul. E ele prosseguiu, dizendo: Jeová é meu rochedo e minha fortaleza, e aquele que me põe a salvo. Meu Deus é minha rocha, nele me refugiarei. Meu escudo e meu chifre de salvação, minha altura protetora e meu lugar de refúgio, meu Salvador. Da violência me salvaste. Invocarei aquele que deve ser louvado, Jeová, e serei salvo dos meus inimigos. Pois cercaram-me ondas mortíferas de rebentação. Apavoraram-me enxurradas de homens imprestáveis. Rodearam-me as próprias cordas do Seol. Confrontaram-me os laços da morte. Na minha aflição, eu invocava Jeová e clamava ao meu Deus. Desde o seu templo ouviu então a minha voz, tendo nos seus ouvidos meu clamor por ajuda. E a terra começou a balouçar e a tremer. Os próprios alicerces dos céus agitavam-se e balouçavam porque ele se tinha irado. Fumaça subia das suas narinas e o próprio fogo da sua boca devorava. Dele chamejavam os próprios carvões. E ele passou a curvar os céus para baixo e a descer. E havia densas trevas debaixo dos seus pés. E veio montado num querubim e veio voando. E era visível nas asas de um espírito. Então pôs a escuridão em volta dele como barracas, águas escuras, nuvens espessas. Da claridade diante dele chamejavam brasas de fogo. Jeová começou a trovejar desde o céu, e o próprio Altíssimo começou a emitir a sua voz. E ele enviava flechas para os espalhar, relâmpago para os lançar em confusão. E tornaram-se visíveis os leitos do mar. Ficaram descobertos os alicerces do solo produtivo, diante da censura de Jeová, do sopro do fôlego das suas narinas. Mandando desde as alturas tomar-me, puxava-me para fora de grandes águas. Livrava-me do meu forte inimigo, dos que me odiavam, porque eram mais fortes do que eu. Confrontavam-me no dia do meu desastre, mas Jeová se tornou meu esteio. E ele passou a levar-me para fora a um lugar espaçoso. Socorria-me porque se agradara de mim. Jeová me recompensa segundo a minha justiça. Paga-me de volta segundo a limpeza das minhas mãos. Porque guardei os caminhos de Jeová e não me afastei iniquamente do meu Deus. Pois todas as suas decisões judiciais estão diante de mim. E quanto aos seus estatutos, não me retirarei deles. E mostrar-me-ei sem defeito para com ele, e vou guardar-me do erro da minha parte. E que Jeová me pague de volta segundo a minha justiça, segundo a minha limpeza diante dos seus olhos. Com alguém leal, agirás com lealdade. Com o que está sem defeito, o poderoso procederá sem defeito. Com aquele que se mantém limpo, tu te mostrarás limpo. E com o pervertido agirás como que de modo ridículo. E salvarás o povo humilde, mas os teus olhos são contra os altaneiros, para os rebaixares. Pois tu és a minha lâmpada, ó Jeová, e é Jeová quem faz resplandecer a minha escuridão. Porque por meio de ti posso correr contra uma guerrilha. Por meio de meu Deus posso escalar um muro. Quanto ao verdadeiro Deus, perfeito é o seu caminho. A declaração de Jeová é refinada. Escudo é ele para todos os que se refugiam nele. Pois quem é Deus além de Jeová? E quem é rocha além de nosso Deus? O verdadeiro Deus é o meu forte baluarte. E ele fará perfeito o meu caminho, fazendo os meus pés iguais aos das corças, e faz-me ficar de pé em lugares altos para mim. Adestra as minhas mãos para a guerra, e meus braços comprimiram um arco de cobre. E tu me darás o teu escudo de salvação, e é a tua humildade que me engrandece. Tu farás bastante lugar para os meus passos debaixo de mim, e os meus tornozelos certamente não vacilarão. Vou perseguir os meus inimigos para os aniquilar, e não voltarei até que tenham sido exterminados. E eu os exterminarei e os despedaçarei para que não se levantem mais, e cairão sob os meus pés. E tu me cingirás de energia vital para a batalha.
Farás tombar debaixo de mim os que se levantam contra mim. E quanto aos meus inimigos, certamente me darás a sua cerviz. Os que me odeiam intensamente, eu também os silenciarei. Gritam por ajuda, mas não há Salvador. Há Jeová, mas ele realmente não lhes responde. Eu os esmiuçarei até ficarem iguais ao pó da terra. Como a lama das ruas os pulverizarei. Eu os achatarei. E tu me porás a salvo da crítica do meu povo. Resguardar-me-ás para ser cabeça de nações. Um povo que não conheci, estes me servirão. Os próprios estrangeiros virão a mim servilmente. Os ouvidos serão obedientes para me ouvir. Os próprios estrangeiros se desvanecerão e sairão trêmulos dos seus baluartes. Jeová vive, e bendita seja minha rocha, e enalteça-se ao Deus da rocha da minha salvação. O verdadeiro Deus é aquele que me dá atos de vingança, e aquele que me submete os povos, e aquele que me tira dentre os meus inimigos. E tu me erguerás acima dos que se levantam contra mim. Livrar-me-ás do homem de atos violentos. É por isso que te agradecerei, ó Jeová, entre as nações, e ao teu nome entoarei melodias. Aquele que faz grandes atos de salvação para o seu rei e usa de benevolência para com o seu ungido, para com Davi e para com a sua descendência por tempo indefinido.